Estamos iniciando mais um Domus Cast. É um privilégio para nós poder te receber aqui, nosso ouvinte. Vamos trazer conteúdo para síndicos, para profissionais liberais de uma forma geral, da construção civil, arquitetos, engenheiros e assim por diante. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer meus agradecimentos aos nossos patrocinadores. Quem nos apoia? BB Garantidora, B Brasil Higiene Profissional, Divinize Imóveis Planejados, Examoto Bombas, Ecodecor Revestimentos, Sicredi, Sinc Administradora de Condomínios, Sicredi aqui, Sinc ali, Porter, Portaria Remota, o ExoWork, o Rolf Culin Rooftop, onde nós costumamos fazer nossos eventos, a Casa Calante e a Cirlei Veiga do Ateliê Gourmet. Esses são nossos apoiadores. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é esse que eu vou ler para vocês aqui agora. Entre elogios e boletos, os dois lados da sindicatura. E que vem a nossa vinheta. Estamos iniciando aqui o Domus Cast. Estou com convidados super especiais. Vou apresentar cada um deles. Aí cada um depois, na sequência, pode falar. Primeiro, Charles Cláudio Schell. Isso. Síndico profissional, sócio administrador da Virtus, síndico profissional, formado em administração de empresas com ênfase em marketing. O Charles atua como síndico profissional em diversos empreendimentos, tanto residencial como comercial, Joinville e região. Com sólida experiência em gestão condominial, destaca-se pela atuação ética, técnica e transparente na condução administrativa, financeira e operacional dos condomínios sob sua responsabilidade. Também especialista em legislação e direito condominial, mediação de conflitos, manutenção predial, compliance e valorização patrimonial. Seu trabalho é pautado na proximidade com os condôminos, comunicação clara e na busca constante por soluções modernas, sustentáveis para a gestão condominial. Esse é o Charles da Virtus. Isso, Charles? Obrigado. Quer complementar alguma coisa? Fica à vontade. Então, eu, além dessa experiência como síndico profissional, também anterior ao trabalho de síndico, atuei como especialista em segurança patrimonial, né? E essa foi uma das coisas que me fez vir trabalhar nesse mercado, porque acabei conhecendo alguns síndicos. E na época, 11 anos atrás, a gente tinha diversos síndicos trabalhando já no mercado, mas ainda de uma maneira um pouco mais amadora, sem equipe, trabalhando sozinho, enfim, era uma outra realidade de mercado, né? O mercado estava começando a fazer essa transição realmente para o síndico profissional enquanto empresa e não mais como profissional autônomo, e de lá para cá, cada vez mais isso foi crescendo, né? E aí eu enxerguei nesse mercado uma oportunidade de apresentar já desde o início um trabalho em equipe, uma empresa bem estruturada, enfim, para poder entregar um atendimento de qualidade, um diferencial de mercado. Graças a Deus deu certo, né? A Virtus ela atua hoje mais focada na região norte de Joinville. Foi outra escolha que a gente fez também que deu muito certo, acabou sendo muito assertiva, porque o nosso tempo de atendimento é um tempo bastante curto para o atendimento, porque toda a equipe está baseada hoje no Saguaçu, então o nosso atendimento para a região norte é muito rápido, né? E hoje isso acaba sendo um diferencial para a Virtus, o tempo de atendimento, esse trabalho em equipe, essa equipe que dá um suporte para o síndico enquanto eu estou fazendo aqui esse trabalho de divulgação do trabalho do síndico, né? Perfeito. E quantos anos que tem a Virtus? A Virtus fez 11 anos agora em outubro deste ano. 11 anos. 11 anos. Maravilha. Existem algumas empresas que a gente lembra bem, né? Quem trabalha aqui, a Renata também trabalha bastante com condomínios. Uma das empresas que eu lembro muito sempre é da Virtus. Tem alguns outros nomes importantes na cidade, mas o Charles está na parada de sucessos ali, né? Temos também com a gente aqui o Emerson Bulling, com 6 anos de experiência na área condominial, mais de 10 anos de experiência em outras áreas como manutenção eletromecânica, atuou em grandes contas como a Gerdau, por exemplo, né, onde participou ativamente em melhorias de processos na manutenção preventiva, cursou mecânica industrial e eletromecânica na IFSC, possui bacharelado em ciências contábeis
e está cursando pós-graduação na Universidade Positivo, no curso de Liderança e Gestão de Processos. Hoje, a experiência atual, ele é sócio e diretor da comercial da Sync Condomínios, administradora presente nos 3 estados do Sul e também em São Paulo. No mercado condominial contribui na organização de rodadas de negócio, inclusive a gente faz juntos as rodadas aqui em Joinville, com o apoio do Emerson, da Connect, e fomenta o mercado de uma forma geral. Isso, né, Emerson? Emerson vai ter um sotaque diferente, já vão descobrir de onde que ele é. É isso mesmo, Marcelo. Mesmo? Quando a gente passa o mini currículo ali, né, diz assim, pô, mas esse cara começou com mecânico, foi pela eletrotécnica, fez contábeis, e foi bem isso mesmo, assim. Então eu trabalhei em várias áreas e isso tudo ajudou a agregar conhecimento para essa área condominial, né? Que quando eu trabalhei no Cicobi lá em 2019, eu estava cursando Ciências Contábeis e eu recebia muito síndico onde eu trabalhava. E aí eu estava na 3ª ou 4ª fase de Ciências Contábeis. Eu pensei, poxa, vou montar um negócio voltado para condomínios. E aí nisso tudo surgiu a Sync, eu virei sócio da Sync na unidade de Floripa. E aí depois virei sócio em todas as unidades. Hoje a Sync ela está presente em São Paulo, aqui em Joinville, tem em Curitiba, tem em Floripa e tem em Porto Alegre. Então bem capilarizado, né? E só que o nosso back office, nossa matriz de atendimento, de toda a parte de geração de boleto, prestação de contas, ela fica toda em Curitiba. Então as unidades elas fazem única e exclusivamente atendimento ao síndico. Então eles são dedicados aos síndicos, né? Então a parte de morador e o outro funcionamento funciona todo lá em Curitiba. E aí eu trabalhando com a manutenção lá na Gerdau, com uma empresa assim espetacular, uma das melhores empresas que eu trabalhei, que trouxe uma experiência de liberdade, onde eu fazia o apontamento de hora extra, eu fazia o meu planejamento de férias, sem precisar passar pelo RH. Então isso trouxe muito, agregou muito conhecimento nessa parte, principalmente também de manutenção, que é a manutenção preventiva que a gente consegue trazer hoje para o mundo condominial através de uma previsão orçamentária, de um planejamento. Então eu consegui agregar todo esse conhecimento e trazer e implantar hoje no mercado condominial. E aí estou cursando lá a pós-graduação de liderança, porque a gente sabe que sem apoio e sem que a gente compartilhe e forme outros líderes, o nosso crescimento sempre vai ser limitado, né? Então a gente tem que estar sempre em evolução e a gente precisa preparar pessoas para que a gente possa subir mais um degrau, né? Então acho que isso é importante para qualquer segmento, qualquer área. Maravilha, Emerson. E temos também a Renata Silvano, não vou ler isso aqui, gerente no segmento condominial Sicredi desde 2019, assessora do segmento e gerencia os condomínios, cuida da centralização de mais de 1.800 condomínios na carteira, né? A prospecção e manutenção da base, praticamente é isso que a Renata faz junto com mais um time também intenso lá dentro, né, Renata? É isso mesmo. Esse olhar também que o Sicredi teve há 6 anos, mais forte, né? Falo a partir do momento que eu entrei no Sicredi, que foi em 2019 também, que já se falava muito desse segmento condominial, que poderia ser um potencial, e a gente acredita, né? E hoje a gente tem essa agência especializada no segmento de condomínios, onde a gente atende só os síndicos e as administradoras, né? Sim. Maravilha! E nós vamos tirar proveito do Charles hoje aqui, Charles. Se você nos permite, né? Aproveitar que o Charles tem uma grande experiência, aí 11 anos, né? Envolvido no mundo condominial. Então a gente vai abrir o microfone para o Charles despejar o que achar que tem que despejar e nos ensinar. Eu também sou síndico, né? Para talvez alguém que está nos assistindo não saiba, mas eu também sou síndico. Mas a minha experiência é muito menor do que a do Charles. Então, eu quero já trazer uma pergunta aqui, a gente vai se envolvendo na conversa aqui. Por que alguém decide ser síndico, Charles? Olha, já começou no fogo. É uma pergunta que eu me faço às vezes, Quase todos os dias.
Na verdade, assim, eu sou administrador por formação, né? Então, e venho também da área comercial, então já estava acostumado a trabalhar com pessoas, a lidar com conflitos, enfim. E eu acho que apesar das dificuldades que a gente encontra nesse meio, a parte que é mais desafiadora e que te motiva a estar trabalhando todos os dias é justamente mediar esses conflitos, fazer uma gestão eficiente dos recursos, do patrimônio desses condomínios, e aí conseguir um resultado satisfatório para todo mundo. Eu acho que isso é o que motiva o síndico, né? Ao final de uma gestão, você enxergar que os recursos foram bem administrados, que os condôminos estão satisfeitos, que a comunicação foi pelo menos relativamente eficiente, né? Porque um dos principais problemas que a gente vê em condomínio, se você for entrevistar clientes, é a comunicação, né? Qualquer falha na comunicação, qualquer ruído na comunicação, isso gera um transtorno enorme para o síndico. Então eu sempre brinco assim que eu aprendi na empresa anterior onde eu trabalhava, que a gente tem que fazer as coisas, mas tem que divulgar elas também, tem que divulgar esses feitos, porque se as pessoas não enxergarem o teu trabalho, se elas não enxergarem todo o esforço que você está fazendo para fazer a gestão eficiente do condomínio, o teu trabalho vai por água abaixo, né? As pessoas têm que enxergar. Não basta você fazer aquilo que é certo, fazer uma gestão eficiente. As pessoas têm que enxergar isso, têm que compreender isso, têm que sentir no dia a dia, né? E esse é o principal desafio do síndico. Então eu vejo assim que isso é o que motiva o síndico, né? Fazer com que as expectativas dos clientes sejam alcançadas ou até superadas, né? A sindicatura eu enxergo assim como uma oportunidade ímpar da gente entregar muito conteúdo, né? Porque a gente aprende sobre muita coisa. Sobre muita coisa. E no condomínio dá para entregar sobre muita coisa, né? Claro, a gente não conhece, né? O Charles, nem eu, nem nenhum síndico conhece todas as coisas. A gente alguns são especialistas, como eu passei a formação do Charles, especialista em algumas coisas, mas a oportunidade de entregar sobre vários aspectos dentro do condomínio pode trazer também uma satisfação gigante, né, para quem está ali para servir, para colaborar no dia a dia. Mas até eu queria entender um passinho para trás, Charles. Tu decidiu ser síndico, trabalhava em algum outro lugar, e aí tu decidiu ser síndico. Essa decisão veio mediante aqui, tu enxergou o mercado? Enxergou uma oportunidade. Então, eu até esqueci de mencionar, eu já atuava como síndico no condomínio onde eu moro, onde eu sou síndico há 22 anos, né? Então, eu já tinha 11 anos de experiência no condomínio onde eu moro, que foi um condomínio também bastante desafiador. Ele teve problemas com a construtora durante a entrega da obra, e depois da entrega também a gente teve alguns problemas lá para resolver, e isso acabou me gerando uma certa experiência. Como eu trabalhava no segmento de segurança patrimonial, e eu já era, depois de 11 anos também, gerente do grupo de 5 empresas, eu já não tinha mais para onde crescer dentro dessa empresa, né? Uma empresa de administração familiar, onde o cargo de gerente era o máximo que eu ia alcançar. Os diretores da empresa eram todos da mesma família. Então, e eu tinha essa ambição de criar algo meu, né? E aí foi onde que eu enxerguei nesse trabalho de condomínio, que eu já vinha realizando no condomínio onde eu moro, enfim, já tinha uma certa experiência também. Aí procurei fazer o curso de síndico, fiz algumas reuniões com CREA, bombeiro, para poder me informar do que a legislação exigia dos condomínios com mais profundidade. Enfim, procurei me profissionalizar para poder realmente fazer um atendimento de qualidade para os condomínios, isso antes de lançar a empresa no mercado, né? Então, quando eu trouxe a empresa para o mercado, a própria Virtus já estava registrada no CRA, eu também como administrador sou registrado no CRA, eu procurei trazer uma estrutura sólida para poder entregar um trabalho de qualidade para os condomínios também. Então, eu acho que esse foi o meu maior desafio, fazer uma transição de carreira que não conflitasse com a empresa onde eu trabalhava anteriormente, né? Então, acabei mudando de segmento e entrar num mercado que tivesse possibilidade de crescimento e que fosse algo que eu também já tivesse uma certa experiência, enfim, tivesse alguma afinidade, né? Que era esse mercado de administração de condomínio. Acho que o diferencial foi não se acomodar. Não se acomodar e querer sempre algo a mais, né? E aí é que tá a diferença. Para mim, hoje tu não é um síndico. Para mim, hoje tu é um gestor. Porque tem um síndico e tem um gestor, né? O síndico é aquele que recebe ali, vai pagando as taxas. Se não aprovar numa assembleia uma manutenção, ele lava a mão, não quer, né? Para ele tanto fez como tanto faz. E o gestor não, né? O gestor ele se preocupa com o condomínio
Se ele tiver que levar 10 vezes para uma assembleia e ter que aprovar, ele vai levar até aprovar, porque ele sabe que aquilo ali é o remédio amargo, é um remédio amargo, mas ele precisa fazer aquilo. Se ele realmente não conseguir, que a gente, né, nós como administradora, a gente aconselha, síndico, se não conseguir fazer isso que tu quer, que é o bem para o condomínio, então renuncia, porque daí os moradores não querem. Né? E aí a responsabilidade toda está ali. Exatamente. Né? E aí eu acho que o gestor ele vai reconhecer isso, ele vai dizer, não, então lavo minhas mãos, registra em ato o que aconteceu, e aí a gente separa o síndico e o gestor. Né? E é um caminho, pelo menos a gente escuta bastante nos podcasts, né, dos nossos colegas síndicos, né, é um caminho bem natural. A pessoa é síndico num condomínio que morou, tem uma experiência, tu teve uma experiência longa, né, de 11 anos ali, e enxerga, hoje em dia se enxerga mais oportunidade do que se enxergava 11 anos atrás, né? Sim, foi pioneiro em enxergar isso ali, mas hoje é muito comum, né, a pessoa enxerga ali, pô, posso ter 2, 3, 4 condomínios, vou ganhar mais do que eu ganho em X lugar e coisa e tal. Então, hoje é até mais fácil de ver. Você foi bastante inovador em pensar dessa forma lá atrás, em montar uma estrutura robusta. Parabéns. Quando não se falava parabéns. tanto, né? Sim, Exatamente. A gente percebeu, assim, durante a pandemia, que surgiu muito síndico, né? A gente chama os síndicos da pandemia. Tem esse comentário, síndicos de pandemia. Síndicos da pandemia. Tentaram me tirar em um muitos, condomínio, inclusive, porque o cara ficou desempregado, ele queria ser síndico. Surgiu bastante, assim. Tem esse termo síndico de pandemia. Tem os casos bons e tem os casos ruins, né? Às vezes a pessoa virou síndico lá e ela descobriu, nossa, que ela gostava muito daquilo e que levava jeito. Sim. Beleza? Mas aí tem os casos também que não tinha jeito, né, gente? Era só isso mesmo, a pessoa ficou desempregada, precisava arrecadar uma grana ali durante a pandemia. Isso é muito interessante o que tu comentou, porque eu acho que a pessoa tem que ter o perfil para ser síndico. Não é qualquer pessoa que pode assumir. Não é qualquer pessoa que pode assumir a bronca, a responsabilidade, né? Hoje em dia, com a tecnologia na mão, as pessoas estão cada vez mais conectadas e exigentes, então deixou de ser esse beabá de pagar só o boleto, né? Cuidar do jardinzinho lá e pagar boleto é muito mais do que isso, né? O síndico ali, gestor, realmente ele virou gestão de pessoas, advogado, engenheiro, administrador, então várias tarefas numa pessoa só, né? Até porque o condomínio, eu tenho um condomínio que eu cuido que ele tem 50 anos. Cara, não tem nada naquele condomínio. Tem a garagem, a porta que abre e fecha, o portão que abre e fecha automático, que não era automático, eu botei automático faz pouco tempo, e só. Mas pega o condomínio que estão entregando hoje. Tem muita coisa, tem muitas responsabilidades, né? Antigamente poderia ser continua podendo ser um síndico morador, né? Tem vários muito bons aí na cidade, em todo lugar, mas ele tem que buscar especialização, porque senão ele vai se perder nos prazos, é muita coisa, é a piscina, é a academia, é a área pet, é a área disso, é a área daquilo, e se contamina uma área pet e dá um negócio num petzinho lá de um terceiro, já vai dar um caos. Eu acho que nesse meio a gente tem 2 paradigmas que a gente tem que sempre superar, né? Primeiro, fazer com que os clientes entendam que o síndico ele tem que ser um profissional capacitado a resolver os problemas, a estar de olho na legislação, nas obrigações do condomínio, não só nas coisas básicas como pagar conta e fazer manutenção. Né? Independente se ele seja um profissional, deixando claro, né? Porque uma vez já puxaram a minha orelha aqui, independente se ele é profissional ou se ele é morador. Ele ficou preparado. Exatamente. E cada vez mais a gente fomentar meios de comunicação como esse podcast aqui hoje, para que os clientes também tenham acesso às informações sobre o condomínio, sobre suas obrigações e tudo mais, para que ele possa também fazer as perguntas certas na entrevista com um síndico para o seu condomínio. Porque o que eu vejo muito hoje pessoas com boa vontade se lançando no mercado, mas que se você aprofundar um pouco mais a conversa com ela, você vai ver que ela não tem critério técnico para poder atender aquele condomínio. Só que muitas vezes o que acontece, que gera todo um transtorno dentro do condomínio, é que o cliente na hora da entrevista não sabe fazer a pergunta certa. Né? Eu já participei de algumas entrevistas onde a gente assiste a apresentação dos síndicos, enfim. Tem profissionais excelentes em Joinville, muitos profissionais bons, mas a gente tem muitas pessoas que se lançaram no mercado apenas por uma oportunidade de trabalho, enfim, por ter boa vontade,
mas não necessariamente por ter o critério técnico necessário para atender com eficiência um condomínio. Então, cada vez mais a gente tem que trazer informação para os condôminos para eles fazerem as perguntas certas na hora da entrevista, né? Que eu acho que é isso que evita toda a dor de cabeça lá no condomínio lá na frente. Eu acho que Que não é só preço, né, Que não é Charles? só preço, gente. É. O A gente preço, na conversa verdade, tanto. assim, eu pergunto assim, ó, qual é o preço de um mau profissional? Você já falou para avaliar isso? Ele Tá pode achando ser... caro um bom profissional, mas e o preço de um péssimo profissional que pode trazer um prejuízo enorme para o teu Exato, eu condomínio? ia dizer, não Eu vou tem dar um- como mensurar um... Eu vou dar assim, ó, só um pequeno exemplo. Eu assumi um condomínio que ele está numa região que não é atendida pela captação de esgoto da rede pública, né? E aí ele tem estação de tratamento e ele tem algumas obrigações legais em relação a essa estação de tratamento de esgoto. Ela tem que ter um laudo de funcionamento, ela tem que ter um engenheiro químico responsável pelo tratamento do esgoto, tem que ter análise laboratorial dos dejetos que são lançados na rede de drenagem pluvial, porque o excedente, a parte líquida, depois de tratada, ela volta para a drenagem pluvial. E toda essa documentação que a gente junta da estação de tratamento ao longo do ano, ela tem que ser entregue na SAMA, ela tem que ser protocolada na SAMA para o órgão ambiental ter ciência de que todos os procedimentos necessários foram feitos. E aí o que acontece? Esse condomínio vinha de uma gestão de mais de 10 anos de síndicos moradores que tinham outra atividade profissional, que de novo vieram com a boa vontade de tentar administrar o condomínio, mas vieram com aquele conceito de pagar conta e fazer a manutenção Fazer o básica. beabá. E não tinham conhecimento, era por desconhecimento mesmo que eles deixaram de cumprir as obrigações legais do condomínio. Resultado, quando eu assumi o condomínio recebeu já direto um auto de infração, a gente foi ver, estava com um acumulado de 13 mil reais lá de multas no órgão ambiental por não apresentar anualmente essa documentação. Aí eu tive que convocar uma assembleia para poder explicar para os moradores todo esse problema. E aí a primeira coisa que os próprios moradores levantaram a mão, mas então a gente tem que responsabilizar o síndico que não entregou essa documentação. E estavam presentes nessa assembleia diversos moradores que já foram síndicos de gestões anteriores do condomínio. Falei, gente, pelo histórico que está aqui, isso aqui é um histórico de mais de 10 anos, então, assim, praticamente todos os síndicos que passaram por aqui foram responsáveis, porque no órgão ambiental não tem nenhum registro de ter sido apresentado os laudos depois da entrega do empreendimento. Ou seja, nenhum síndico depois da entrega do empreendimento cumpriu com as obrigações legais. E, de novo, por desconhecimento, não por não tem maldade. não tem maldade naquilo. E aí, queriam cobrar. Daí os próprios moradores se manifestaram, né? Poxa, Charles, mas espera aí, eu sou contador, eu sou engenheiro, eu sou isso, aquilo. Eu não trabalho com administração de condomínios. Eu peguei o condomínio para administrar por um determinado tempo para ajudar o condomínio na gestão. Mas eu não tenho conhecimento dessas áreas que vocês têm. Eu disse, por isso a importância da contratação de um síndico profissional e das entrevistas também para ver se esse síndico que está sendo candidato no seu condomínio tem capacidade técnica para atender essas demandas. Por quê? Porque o síndico mais barato e que não tem o conhecimento, pode ser o cara que vai gerar um prejuízo para o condomínio involuntariamente por conta do não cumprimento das obrigações legais, né? Certamente. Isso aí a gente sempre recomenda, assim, quando um condomínio tem um síndico morador e que ele não quer mais e ninguém mais quer assumir, a gente fala, a gente consegue indicar 3 ou mais, se vocês precisarem, façam uma sabatina. Sim. Façam perguntas lá, elejam 2, 3 e levem para a assembleia. Mas façam as perguntas, já conheçam os candidatos antes, né? Porque, que nem tu falou, né, Charles? Se esse síndico aventureiro, que a gente chama, é o síndico aventureiro, se ele soubesse das responsabilidades dele, civil e criminalmente, não entraria. Ele não assumiria, né? Porque a gente sabe que o que acontece em condomínio, às vezes, até desvio, improbidade, alguma coisa que aconteça, às vezes tu leva para uma assembleia e os próprios moradores, deixa passar batido, não fazem um processo de auditoria, não continuam um processo criminal, nada disso. E aí esses mais elementos, eles continuam aí no mercado, né? E é incrível, cara. É difícil a gente ver algum síndico sendo punido ou pegar uma cadeia, alguma coisa assim, em relação a uma má conduta, em relação a isso, né? E mesmo assim eles continuam no mercado. É incrível. Isso é incrível. E o que acontece em relação a essa parte de apresentação, né? O Charles certamente já participou de várias, e você como administrador, eu como síndico também. 5 minutinhos para o síndico falar. 2 minutinhos para pergunta. É difícil. Cara, estão contratando alguém, estão elegendo alguém para cuidar de um patrimônio
gigante lá, vai ter uma despesa talvez um ano de 500 mil, 600 mil, 1 milhão, 200 mil, 100 mil, mas menos de 100 mil é muito difícil, né? 10 mil por mês é muito comum, pelo menos isso, qualquer condomínio pequeno. Então, e na hora de decidir por quem vai cuidar desse patrimônio que a pessoa mora, administrar todo esse dinheiro, 3, 4 minutinhos para falar, coisa e tal, é muito pouco para numa uma assembleia decidir sobre isso. Por isso que a sabatina anterior é importante. Sim. Conselheiros de extrema confiança de todo mundo, por isso que são conselheiros ali. Sim. Entrevistar 5, 6, eu já participei de vários, o Charles deve ter participado de muitas, muito mais do que eu. E tem mais sabatinas que são boas, assim, para escolher bem, assim, perguntas interessantes. Sim. Pô, e vão fazendo ali, em algumas eu passei, em outras não, muda de um dia para o outro, né? Mas tem gente que sabe perguntar e sabe se preocupar de uma forma genuína, né, pelo condomínio, porque o conselheiro também é voluntário, né? Ele está ali, alguns estão de saco cheio de estar lá, ter que entrevistar, vai mudar o síndico novamente. Mas quando isso é feito com responsabilidade, consegue levar 2 ou 3 candidatos muito bons, porque não falta candidatos bons em Joinville. Nem em Joinville, nem em outras regiões. Mas também tem muito candidato ruim, mas não falta candidato bom, tem que saber escolher. E mesmo contratando um profissional capacitado, uma empresa idônea, enfim, uma empresa que tem boas referências de mercado, eu sempre digo que trabalho em condomínio é um trabalho em equipe. O síndico não faz as coisas sozinho. Uhum. Precisa do envolvimento do conselho fiscal ou conselho consultivo, enfim, dependendo da configuração do condomínio. Eu, por exemplo, quando o condomínio não tem conselho consultivo, eu procuro usar o conselho fiscal como um conselho consultivo. Uhum. Por quê? Porque esse envolvimento do conselho enquanto moradores, né, enquanto proprietários do empreendimento, ele ajuda o síndico na tomada de decisão mais assertiva. Sim. E lá no final da gestão, quando você vai fazer a prestação de contas e vai se candidatar à reeleição, a tendência é que pelo menos exista um mínimo de ruído na comunicação e que esse síndico consiga se reeleger. Agora, quando o condomínio, e aí assim, isso é uma coisa que eu vejo em alguns condomínios e eu procuro deixar bem claro para os meus clientes. Quando o condomínio já contrata um síndico e hostiliza ele como se ele fosse um inimigo dentro do condomínio, eu disse, gente, essa gestão não tem futuro. Né? É um trabalho em equipe. Se você não enxergar o síndico como um parceiro teu, que vai poder entregar um trabalho para você e que, de repente, vai poder fazer algumas pequenas mudanças ao longo da trajetória para poder se adequar à tua realidade, porque cada condomínio tem uma realidade diferente, tem uma maneira de pensar diferente, são pessoas, né? Então, tem perfis diferentes. Se você não der a oportunidade de conversar com esse síndico, de fazer um alinhamento das demandas ao longo da gestão para que a gestão ocorra de maneira eficiente, não tiver participação dos condôminos, essa gestão não vai ser frutífera. Eu já tive condomínio onde a gente tinha só um conselheiro, esse conselheiro ele acabava se tornando omisso por medo de tomar uma decisão sozinho e sofrer repreensão por isso. Convocava assembleias para fazer manutenção do condomínio, apareciam 2 ou 3 pessoas que também ficavam com medo de decidir pelos demais, e aí as coisas não fluíam dentro do condomínio. Eu fiz um único ano de gestão nesse condomínio. No final de um ano de gestão eu tinha feito 4 reuniões, com 41 itens para tentar aprovar de manutenção dentro do condomínio, e eu não conseguia aprovar em nenhuma das 4 reuniões. Aí quando chegou na hora da assembleia de eleição, eu não me candidatei novamente. Por quê? Era um perfil de prédio com a maioria deles sendo moradores inquilinos, ou seja, um perfil de prédio que tinha em sua maioria investidores, que estão preocupados em mais retirar recursos do condomínio do que fazer investimento. E aí os inquilinos começavam a fazer críticas à minha empresa pelo não andamento das manutenções mínimas que o condomínio precisava. Porque o proprietário não liberava. Só que daí, assim, é difícil explicar para o inquilino que tudo depende da aprovação dos proprietários para poder fazer a aprovação de algumas demandas que interferem mais significativamente no orçamento, né? O síndico não pode tomar a frente de determinadas coisas que ele pode levar um revés lá na frente. Então, eu acabava ficando numa situação conflitante. Então, chegou na hora da assembleia e disse, olha, eu não sou candidato a síndico, eu já avisei uns 3 meses antes, vocês podem procurar outros candidatos porque eu não tenho interesse em renovar o contrato. Por quê?
porque o prejuízo que aquilo trazia para a imagem da minha empresa perante os inquilinos era maior do que o que eu recebia mensalmente lá de honorários naquele condomínio. Então, a referência de trabalho ia ser ruim, porque eu não conseguia entregar nada no condomínio. Eu só pagava as contas básicas e mantinha só o básico do condomínio, porque o restante das coisas eu não tinha aprovação para poder seguir em frente. Então, por isso que eu digo, é um trabalho em equipe. O síndico não trabalha sozinho. Perfeito. E isso é desanimador, né? É muito frustrante. Acho que para um síndico, até para nós como administradora, que a gente está no suporte do síndico, e quando, que nem tu falou, trabalha em conjunto, e aí quando a gente vai para uma assembleia, uma AGO, e o síndico é reeleito lá por unanimidade, cara, a gente fica feliz também, porque a gente sabe que está no suporte e na assessoria do síndico. E aí quando acontece isso de ninguém aprovar nada e tal, a administradora, ela já fica um pouco mais, né? Ela não fica tão exposta quanto o síndico, né? Nesse sentido, Sim. de não fazer as manutenções. Mas a gente, como administradora, sempre vai aconselhar e sempre vai com o síndico comprar essa ideia, que é o que eu falo, é o remédio amargo. A gente conhece, a gente tem a experiência do mercado, né? A gente sabe o que é melhor para o condomínio. E aí a gente vai levar isso. Só que chega lá na frente, quem leva toda a porrada é o síndico, né? E vejam como é interessante, o cliente ele também vai aprendendo ao longo do tempo, só Sim. que infelizmente às vezes o cliente aprende pela dor e não pelo amor, né? A gente acaba conversando com diversos síndicos aí no mercado e eu mantive contato com a síndica que assumiu a gestão depois que eu entreguei o cargo lá. E depois de um ano ela fez a mesma coisa que eu. Ela também entregou o cargo, disse que não tinha interesse em renovar, exatamente os mesmos problemas que eu passei por lá. Ela não conseguiu aprovar nada, estava sendo muito criticada e coisa e tal. E ela disse, eu prefiro então abrir mão desse condomínio do que ficar recebendo crítica por uma coisa que eu não tenho como avançar, eu não tenho como seguir em frente. E aí agora eles estão num terceiro síndico. Agora assumi um terceiro síndico, esses dias eu encontrei ele, eu disse, ainda fiz uma brincadeirinha, né? Eu falei, mais um que vai ficar um ano lá e vai desistir. Eu disse, vai por mim. Aí ele, não, cara, pior que agora eles aprenderam, porque agora gerou tanto conflito entre os próprios condôminos, que agora eles assim, mas o que está faltando para o síndico poder tomar uma atitude? Precisa da participação dos moradores e a aprovação em assembleia dos orçamentos que estão sendo apresentados. E agora ele conseguiu finalmente o terceiro síndico, conseguiu a aprovação de alguns orçamentos para poder dar início às manutenções que o prédio precisa. Mas veja que precisou passar 2 síndicos anteriores à gestão fazendo o mesmo tipo de crítica e as pessoas ainda assim não aceitando muito bem aquilo, porque achava que o síndico tinha que tomar a frente das coisas. O síndico toma a frente. Né? O síndico tem que fazer o levantamento de demandas, o síndico tem que apresentar os orçamentos, tem que trazer critério técnico para apontar a veracidade da necessidade daquelas demandas que estão sendo apresentadas, mas a aprovação final é dos condôminos, afinal de contas, né? Isso muitas vezes implica num aumento de orçamento para os condôminos, implica no aumento do orçamento familiar dessas pessoas também, né? Sim. Então, é um trabalho em equipe, gente. Não tem outra forma de trabalhar. Eu diria até que é em conjunto com, não só com os conselheiros, mas com os moradores também, né? Sim, porque olha a dor e o desafio que o síndico também tem de, além de ter que fazer, ele também precisa ter recurso para fazer. Sim. E se os condôminos não forem favoráveis, o síndico não faz. E aí volta pro beabá que a gente falou, né? Que daí acaba fazendo só o básico do básico, né? E é difícil. Provavelmente o que aconteceu? Quando tu levou um orçamento, era um valor. Quando a síndica seguinte levou o orçamento da mesma manutenção, era um outro valor. Isso, eu ia comentar isso. Isso é o que a gente piorou. fala também. É o que a gente fala muito na ponta também para os síndicos, né? Porque os síndicos relatam muito para nós também. Precisa fazer uma pintura no prédio. Não consegue fazer uma chamada de capital com 1 ano, 2 anos de antecedência. Aí daqui a 2 anos recorrem ao quê? Para nós é bom, é excelente, né? Financiamento? Sim. Por quê? Porque precisa fazer e não tem recurso em caixa, porque as pessoas não pensaram que 2 anos atrás precisava começar a arrecadar aquele recurso. E sendo que hoje o preço do prestador é outro, a tinta é outro, é tudo mais caro. Que deixe claro que aqui para nós é excelente. Não, mas pro condomínio também é bom, sabe? Pro condomínio também é bom. Porque às vezes tem essa dificuldade mesmo. Assim que passou por um problema não, né? Foi uma oportunidade para nós, para a gente mostrar que era resiliente junto com o síndico, né? Foi um condomínio em Biguaçu e a gente fez 4 assembleias para aprovar uma restauração, uma reforma de fachada. Porque
tinha as unidades de cima do quarto andar, estavam sofrendo muito com infiltração. E aí a gente levou para a Assembleia, levou, e nada de aprovar. Até que na última o síndico levou um engenheiro, ele fez um laudo, e aí a gente falou, pessoal, se vocês não fizerem essa reforma agora, e assim, a gente não mora aqui, mas a gente sabe que as pessoas que moram em cima vão sofrer muito, e a gente não quer isso para eles, e nem vocês, pode ter certeza. Hoje o orçamento está em 550 mil. Se vocês postergar mais um ano, vai para 1 milhão, porque vocês vão ter que fazer a reforma e ainda vão ter que indenizar as unidades. É isso que eu ia falar. Vão ter que indenizar, porque Sim. eles vão pedir orientação para nós, como administradora, a gente vai dizer, procura a justiça, que aí tu vai receber. E aí nenhum síndico quer isso, né? Para sua Para carreira. sua gestão. horrível, né? Exatamente. É horrível. E aí é aquilo, é persuasão e não desistir. Né? Levar, realmente, mostrar que o remédio é amargo. Eu sempre falo isso, né? Remédio é amargo, cara. Tem que fazer uma forma de que os condôminos tomem esse remédio. Que é uma prevenção, né? Um dos cuidados assim que eu acho que os síndicos têm que tomar também na hora de trazer informação para os condôminos é sempre ter o respaldo de alguma pessoa que seja especialista na área daquele assunto que está sendo tratado, né? Perfeito. Então eu sempre digo assim, como administrador, eu não tenho que resolver o problema do engenheiro, do advogado, mas eu tenho que ter o contato de quem consiga resolver tecnicamente aqueles problemas. E trazer esse respaldo técnico para a Assembleia, porque é aquela coisa, né? Você está apresentando um remédio amargo, né? Já vai ter que acrescentar orçamento, Vai ter que mexer no bolso. vai ter que mexer no bolso de todo mundo. Então, pelo menos as pessoas precisam entender a real necessidade daquilo, né? E tecnicamente qual é a urgência de se realizar aquela obra, né? Então, nada melhor do que você ter lá um engenheiro, um advogado, um especialista no assunto que está sendo tratado para poder fazer os apontamentos. Então, por isso que eu sempre reforço muito a questão do critério técnico, né? E eu já tive cliente que chegou ao absurdo de passar por algumas gestões também onde eles tiveram problemas contratando pessoas não qualificadas para tentar resolver os problemas do condomínio, até que chegaram a opção de trocar para um síndico profissional e tudo mais, na esperança de que esse síndico fosse resolver com um maior respaldo técnico os problemas. E aí na Assembleia me perguntaram, né, Charles, como é que você pretende resolver os problemas? Eu disse, primeiro eu vou chamar um especialista para fazer uma análise dessas patologias e depois a gente apresenta essa análise para vocês junto com os orçamentos, porque também tendo uma análise crítica de um responsável técnico, tu consegue fazer o orçamento de execução dessas obras também com uma qualidade melhor. Por quê? Porque tu chega para o prestador de serviço, tu não vai ser iludido. Né? Tu vai chegar para o prestador de serviço e vai dizer assim, é exatamente isso aqui que eu preciso para resolver o meu problema. Quanto é que você cobra para resolver isso aqui? Né? Então, tu não vai pedir a opinião de uma pessoa que executa, mas que eventualmente não tem capacidade técnica para avaliar a necessidade daquilo. E aí chegou na hora da Assembleia, Charles, legal, poxa, agora você nos apresentou tecnicamente qual é a necessidade e a urgência da realização dessa manutenção. Agora que a gente já sabe, inclusive o engenheiro lá apontou as patologias e a maneira de resolver, eu posso contratar vamos colocar aqui hipoteticamente, né, o Joãozinho para realizar a obra? Porque agora melhor do que contratar uma empresa especializada é contratar o Joãozinho, que vai sair mais barato. Afinal de contas, eu já sei qual é o problema e a solução para ele, né? Eu falei, não, cara, você pode assumir como síndico, eu abro mão então do meu cargo como síndico, você assume a responsabilidade, porque assim, na hora que você precisar de uma garantia do serviço ou na hora que esse serviço por algum motivo apresentar algum problema, né, tu tem que ter uma empresa que tenha também respaldo para poder te dar garantia desse serviço. E muitas vezes, nada contra, mas quando tu contrata uma pessoa que está lá no fim da linha de produção, ele não tem nem patrimônio para responder por aquilo. Então, o ideal é que seja uma empresa consolidada, uma empresa que tenha patrimônio para responder também pelas suas ações dentro do condomínio também. Né? Isso é muito importante. Não, chegar preparado na Assembleia, o caso que o Emerson comentou e você complementou, foi na 4ª Assembleia que ele levou um engenheiro especialista. Exatamente. Cara, se levasse na primeira, talvez já teria resolvido, né? Então o síndico tem que ter essa, vou chamar até de humildade, né? Algumas vezes, né? Porque não é conhecedor de todas as coisas, né? Exatamente. Não é nem humildade, assim, é ter esse espírito de gestor, né? Sim, cara, eu vou puxar aqui, esse cara entende muito de engenharia, eu vou levar esse cara para lá. E como você falou, se eu tenho um laudo que é para fazer, eu posso orçar esse mesmo serviço com 10 na cidade, porque está balizado, né? Sim. Então não vai ter
vai ser... Aí sim dá para comparar preço, porque a entrega vai ser a mesma, olhar patrimônio, aquela coisa toda. Mas o que é para fazer exatamente é fechar aquele buraco, botar o cimento, é tudo igual. É tudo igual. Então, talvez seja preço que vá chamar a atenção ali e, claro, o potencial do prestador, né? Tem outra coisa que os síndicos só aprendem pela dor. Eu digo por mim porque eu também aprendi não pelo amor, aprendi pela dor. É se posicionar diante desses conflitos. Chegar para o cliente e quando o cliente quiser tomar um caminho que você sabe que pode resultar num prejuízo para o condomínio, é o síndico se posicionar. Ok, na minha gestão não vai acontecer isso, eu não vou permitir que o condomínio siga esse caminho. O que eu posso fazer é abrir mão do cargo de síndico, vocês elegem uma pessoa que esteja disposta a correr esses riscos, porque eu não estou disposto a correr determinado risco. Por quê? Porque é cultural. As pessoas querem o mais barato e querem garantia do serviço. E aí elas tentam achar um atalho para isso. Né? E geralmente o caminho mais fácil é o caminho mais tortuoso, lá no final. Né? Que é a história do contratar uma pessoa que não é capacitada tecnicamente para resolver o problema. Só que quando acontece o problema lá no final da obra, os condôminos vão responsabilizar quem? O síndico. Porque você é o gestor, você é o responsável, você é a pessoa que detém o conhecimento daquele processo. Né? Então, assim, se eu sou o responsável, então eu vou fazer do meu jeito para garantir que a gente tenha a maior taxa de êxito possível. Né? Eu não vou permitir que uma pessoa que pode botar em xeque a minha gestão, o resultado da minha gestão, assuma essa responsabilidade. Então, o síndico tem que aprender a se posicionar. Às vezes, eu digo assim, ó, que é melhor perder um cliente que está acostumado a dar um jeitinho nas coisas, mas depois querer cobrar do síndico a responsabilidade, do que tu muitas vezes se privar disso e pegar um cliente que é parceiro, que trabalha junto, que entende que esse respaldo técnico é benéfico para todo mundo, né? Cria garantias para todo mundo. Ou pelo menos minimiza as chances de prejuízo, né? E a questão de se posicionar, algumas vezes é muito simples, né? A maioria das vezes é simples, a pessoa fica achando que vai ser algum problema se posicionar, mas o condomínio precisa disso. Os condôminos precisam que alguém chegue lá e se posicione. Não é assim. Porque eles não conhecem, eles não têm a obrigação de conhecer. Quem tem a obrigação de saber o que é certo ou errado somos nós como síndico. Então, falar, é assim, assim, assim. Se vocês quiserem, vocês façam da forma errada, com uma outra pessoa e ponto, tá tudo certo. Possivelmente a pessoa fala, não, tá tudo certo, não, continue, vamos fazer certo. Né? A maioria vai topar sim, mas ele precisa escutar de uma forma educada, mais firme, enérgico, que o certo é o certo. Pelo certo, que é bom para todo mundo. Para depois não ser xingado de boca mole, né? Ou boca mole. E assim, ó, no fundo tem muitas pessoas assim elas têm noção do risco que estão correndo. Quer ver um exemplo claro disso? Tu chegar para o cliente assim e falar assim, ok, então, eu tive uma discussão banal um dia numa assembleia porque o condomínio tinha dois problemas. O condomínio no alto do morro, o portão de veículos nas trovadas de verão ele voava para o meio da rua, porque era um portão de alumínio muito leve e não tinha maneira de fixar ele para evitar esse tipo de incidente. E o outro problema era o motor do portão também, que era um motor de uso residencial, um motor que não tinha capacidade para poder atender a demanda do condomínio. Aí eu cheguei lá, o pessoal já descontente com o síndico anterior que não tinha resolvido o problema, mas o síndico, o que ele fez? Era um bom síndico, um bom profissional, só que ele não sabia se impor. O que ele fazia? Mas é que eles não querem pagar. Bom, daí não é um problema meu, eu estou te apontando qual é a solução para o problema. Tecnicamente isso aqui é a solução para o problema. Agora, se você não quer pagar, daí infelizmente você vai continuar tendo problema. Cheguei lá no condomínio, eu propus um portão que era adequado para aquele ambiente deles, eles tinham problema também de... tinha um ponto de droga na rua, daí tinha aqueles pequenos furtos, né? O cara ia lá, calçava o portão com uma madeira para poder abrir um pouquinho, entrar a pé e roubar pequenas coisas que tinham na garagem do condomínio. E aí o que eu fiz? Eu orcei um portão com quadro de aço, com chapa metálica e coisa e tal, era um portão mais pesado, com um batente para fazer o travamento dele quando ele estava fechado. E aí o ladrão não conseguia mais calçar o portão para tirar do trilho e entrar no condomínio. E também não tinha mais o problema com as trovadas de verão, que podia dar vento ali, que não ia arrancar aquele portão no lugar. Só que tinha que trocar o motor, porque o portão era mais pesado, o motor anterior já não dava conta de um portão de alumínio, né? E aí um morador disse, não, Charles, eu trabalho nessa área aí também e o motor lá aguenta e a gente pode empurrar mais um tempo esse motor de uso residencial. Eu falei, então beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar na ata da Assembleia que todos os problemas relacionados ao portão de veículos que eu estou sugerindo
Se der problema, vocês podem me acionar e eu assumo a responsabilidade. Já o do motor do portão, você, enquanto morador, como você colocou que é técnico e está dando o respaldo disso, você assume a responsabilidade. Toda vez que tiver problema no motor do portão, vocês não ligam mais para o síndico, vocês vão ligar para o morador que está assumindo a responsabilidade. Aí ele naturalmente, né, caiu a ficha, né? Ah, Charles, mas daí tu tá querendo me ferrar, né? Eu falei, não, você tá querendo me ferrar. A solução. Sim, eu tô te apontando a solução. Você quer entregar um negócio paliativo que eu sei que não vai dar certo. E tu quer que eu assuma a responsabilidade por isso? Não, cada um com a sua responsabilidade. A sugestão que eu estou dando, eu assumo a responsabilidade. Resultado, eles aprovaram lá o motor industrial, esse condomínio foi um dos primeiros condomínios que entrou na carteira de clientes da Virtus, está lá há 11 anos com a gente nunca teve que dar manutenção no portão que não fosse troca de rodinha e lubrificação da guia do portão. Só, mais nada. Sabe? O portão e aí o morador bem feito, uma estrutura bem feita, tá lá funcionando. Aí o morador foi lá na Assembleia e disse, pô, Charles, parabéns, tu tava certo. É difícil, né? Não vai, muito né? difícil, né? Só vão reclamar do boleto, né? É, isso aí. Só vão reclamar do boleto. E aí, Charles, estamos chegando ao final do nosso bate-papo e deixar como que é, um conselho, talvez, da parte da sindicatura, da Virtus, assim por diante. Qual conselho você deixaria para quem quer começar, para quem está começando, para quem está lá com o seu primeiro condomínio, o síndico morador, e entender o que dá para escalar, aquele que está com 2, com 3, enfim, que conselho nessa carreira que tu teve aí, que tem, né, de 11 anos, já passou por muita coisa aí, que tu daria aí, de repente, pontuando em 2, 3 tópicos que eu acho, atenta para isso daqui, que talvez esse ponto que a gente falou por último é um deles já, né? Mas atenta por esse caminho aqui que é mais fácil de alcançar o sucesso, né? Eu acho que a primeira coisa, antes de se lançar no mercado como síndico profissional, é ter a humildade de buscar a capacitação técnica, né? Uhum. Hoje a gente tem aí diversos cursos de síndico profissional. Os próprios órgãos reguladores também fornecem cursos, palestras, enfim, a SIG promove eventos voltados para o mercado condominial. A gente tem associações como o próprio Corpo de Bombeiros, o CREA também promove palestras sobre isso, para que o síndico adquira conhecimento necessário, ou pelo menos o mínimo necessário para poder fazer uma boa gestão. Depois, trabalhar uma gestão de longo prazo dentro do condomínio. A gente sabe que tem que resolver as coisas mais imediatas, mas uma gestão de longo prazo é o que vai dar sucesso para a gestão do síndico, é o que vai trazer satisfação para os moradores, né? Enxergar o longo prazo dentro do condomínio. E enquanto o síndico tenta se lançar no mercado, eu sempre digo assim, e foi uma coisa que deu certo para mim, e eu vejo que nos dias de hoje ainda seria algo que ajudaria a alavancar muito o síndico que está se lançando no mercado. Procurar regionalizar o atendimento, ou seja, tentar pegar condomínios na região onde você mora, né, até por conta do tempo de atendimento, e procurar se dedicar exclusivamente a esses primeiros clientes, porque se eu for olhar, eu faço um acompanhamento das prospecções que a gente faz ao longo do ano, então eu tenho um controle das propostas comerciais que a gente fez ao longo de todos os anos. E aí eu faço no final de cada ano um balanço de quantos fechamentos eu tive versus a quantidade de propostas que foram feitas ao longo do ano e tentar entender o porquê do não fechamento das outras propostas, né? E eu vejo assim, que a maior taxa de sucesso de fechamento é indicação de cliente. Cara, um cliente bem atendido, um cliente satisfeito, um cliente onde tu conseguiu fazer uma gestão parceira, um trabalho em equipe, tanto com o conselho fiscal quanto com os condôminos, é o pessoal que vai te indicar para outros condomínios. Eu já tive indicação em condomínio de gente que era inquilino num condomínio e daí comprou o seu primeiro imóvel. Pô, eu lembrei, o Charles lá era síndico lá no prédio onde eu morava de aluguel, e agora que eu comprei meu apartamento próprio, eu quero a Virtus aqui como administradora do meu condomínio, porque tinha uma referência, né, do trabalho. E essa referência fica não só para o morador, ele espalha isso. Apesar de que é uma tendência do ser humano, né? O ser humano tem uma propensão maior a falar dos defeitos do que das qualidades. Mas a gente tem sim pessoas que divulgam o bom trabalho do síndico, uma boa gestão, e usam isso como referência, até porque a gente tem bons profissionais no mercado, mas a gente também tem os ruins, né? E às vezes esses ruins acabam marcando negativamente alguns condomínios. Cria um trauma que às vezes impede o condomínio de procurar um outro profissional e experimentar um bom serviço. E essa referência, ela quebra esse estigma.
né? Muitas vezes tu teve uma referência ruim com o síndico anterior, mas isso não quer dizer que a próxima gestão vai ser tão ruim quanto, né? E se tu tem uma referência do trabalho desse síndico, por mais que ele tenha lá só 2, 3 condomínios, mas pô, se a referência dele for tão relevante, tão boa para as outras pessoas, vai ter uma chance de fechamento maior. E as chances de fechamento maior dentro desse mercado condominial, até por conta da característica da cidade de Joinville, é indicação. Perfeito. A parte de indicação. Para mim também, como síndico, a maioria dos meus condomínios aconteceram, cara, não sei se não é 100%, tá? Por indicação. Inclusive, indicação por pessoas que eu tive algum tipo de ruído, que tive que notificar e multar, que entenderam que estavam errados naquele episódio ali, e tanto entenderam que me indicaram para outros condomínios. Engraçado, né? Aconteceu por 2 ou 3 vezes isso, que me indicaram para o condomínio. Aí a gente vai tentar descobrir quem que indicou, né? Pô, quem indicou é uma pessoa que eu tinha notificado assim 2 meses antes. Eu falei, caramba, olha o cara, a pessoa notou que estava errado mesmo, né, no momento. Eu cheguei ao cúmulo de ser indicado por um condômino semelhante a esse caso assim, e onde ele na assembleia que ele me apresentou como sendo o síndico que multou ele, que enfim, que na época gerou para ele um certo desconforto, mas depois ele entendeu que aquilo ali era necessário para manter a boa gestão do condomínio, porque assim, apesar de a gente notificar, eu sempre deixo claro para as pessoas que é um procedimento administrativo que foi feito de comum acordo entre os condôminos. Afinal de contas, o síndico ele não inventa a regra, ele cumpre o que está no regimento interno, que foi criado por quem? Pelos condôminos, né? Então ele está cumprindo com a obrigação dele, por isso que o síndico também tem que ser muito profissional e racional na hora dessa tratativa, né? Não pode botar sentimento na relação. Não pode. Principalmente o síndico profissional, né? Que não cabe. Não dá. O morador é um pouco mais comum, na grande maioria, se ter um envolvimento emocional, porque é normal, né? É teu vizinho, tu conhece, e de repente tu sabe de algum caso, a pessoa, o marido está doente, tu acaba se envolvendo emocionalmente muito Sim, mais facilmente, ali, né? Gente, nosso bate-papo passou rápido. É isso aí, Charles. Muito obrigado pela tua presença. Foi bem gratificante te receber aqui nesse podcast. Ao Emerson, que representa 5 condomínios. Obrigado, Emerson. Eu que agradeço. A gente importou hoje da Palhoça. Não, Palhoça não, né? Eu sou de Biguaçu, mas moro em Curitiba. Mas moro em Curitiba. E a Renata, que é da Gema, né? Tu é de Joinville? Eu sou de Joinville. É da Gema, como eu, então. Tu é de Joinville também? Eu também sou de Joinville. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Faltou o docinho, né, Marcelo? Faltou. Eu nem lembro disso. Possivelmente, é possível que esse podcast passe no mês de novembro, no mês do síndico. Então, quero deixar aos síndicos que estão nos assistindo nossos parabéns, né? Síndico é uma profissão extremamente importante aqui na nossa região, que tem quase 3.000 condomínios. Então fica aqui meus parabéns a você, síndico, né? Que você continue procurando se aperfeiçoar, procurando os cursos, como o Charles mesmo comentou, cursos de síndicos ou cursos, vários cursos gratuitos junto aos bombeiros, CREA e assim por diante, a SIGE, a qual eu faço parte, e inclusive tive a honra de ser o idealizador lá atrás, o Núcleo de Síndicos da SIGE. Então, a você, síndico, nossos parabéns.